Excelentíssimo Sr. Professor Dr. José Gabriel Almo de Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Luís Manuel Fagundes Duarte, Excelentíssima Sra. Doutora Carla Patrícia Carvalho Bertão Martins, Icórnima da Diocese de Angra, Excelentíssima Sra. Doutora Carmo Rodeia, Diretora do Serviço Diocesano para a Pastoral das Comunicações Sociais da Igreja de Angra, Excelentíssimas Senhoras Doutora Paulo Romão e Doutora Margarida dos Santos Lopes, em representação da Comissão dos Bens Culturais da Diocese de Angra, Excelentíssimo Sr. Marco Paulo Vieira Alves, Presidente da Junta de Freguesia da Serreta, Excelentíssimo Sr. Paulo Alexandre Alves Vicência, Presidente da Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, Excelentíssima Gerência e Equipa Técnica do Acroarte, Excelentíssimos Senhores da Fábrica da Igreja da Serreta, Excelentíssimos Senhores do Conselho Pastoral da Paróquia da Serreta, Excelentíssimos serretenses e amigos da Serreta. A Serreta celebra 19 anos de elevação a santuário diocesano, de olhos postos no restauro do retábulo do altar-mor. É essencialmente isto que nos trouxe até aqui hoje. Para melhor nos elucidar e clarificar sobre esta temática, nada melhor do que assistirmos às palestras que se seguem por tão ilustres convidados. Primeiro palestrante, Professor Dr. Luís Manuel Fagundes Duarte. Nasceu a 6 de outubro de 1954 na freguesia da Serreta. É professor aposentado da Universidade Nova de Lisboa. É licenciado em Filologia Românica, 1981, mestre em Linguística Portuguesa Histórica, 1986, com doutoramento em Linguística Portuguesa, Crítica Textual, 1990. Professor associado em Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É filólogo e político português. Como filólogo, dedicou-se ao estudo e edição crítica das obras de Eça de Queiroz, A Capital, 1990-1992, Antero de Quental, Poesia Completa, 3 volumes, 2016, 2017, 2018, Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis, 1994, 2015, 2020, Mensagem e Poemas publicados em vida, 2018, 2020, e Vitorino Nemésio, Poesia, 4 volumes, 2003, 2006, 2007, 2009, entre outros. Para além das edições críticas, publicou mais de 100 artigos científicos e os livros A Fábrica dos Textos, Ensaios da Crítica Textual acerca de Eça de Queiroz, 1993, Do Caos Redivivo, Ensaios de Crítica Textual sobre Fernando Pessoa, 2018, e Os Palácios da Memória, Ensaios da Crítica Textual acerca de Eça de Queiroz, 2019, A Serreta e a Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, de 1873 a 2023, em 2023, pelos 150 anos da fundação da mesma. Dirige atualmente uma nova edição da obra completa de Vitorino Nemésio. Como político, foi deputado da Assembleia da República de 1999 a 2011, foi diretor regional da Cultura no 7º Governo Regional dos Açores, 1996 a 1999, e secretário regional da Educação e Cultura, de 2012 a 2014. Prestou centenas de colaborações na imprensa nacional, jornais, revistas, RDP e RTP. A palestra do Sr. Professor Dr. Luís Manuel Fagundes Duarte é sobre o valor da preservação e conservação do património como garante da identidade de um povo, em especial o deste lugar. Segundo palestrante, Acroarte. Fundado no ano 2000 por David Silva e Odília Teixeira, bacharel pelo Instituto Politécnico de Tomar, o Ateliê de Conservação e Restauro de Obras de Arte de São Jorge
Desenvolve trabalhos nas áreas da escultura, mobiliário, cerâmica, metais, pintura sobre tela e sobre tábua, pintura mural, talha dourada e policromada, retabulística, tetos em madeira policromada, tetos em estuque e ainda desenvolve trabalhos na área do património industrial. O Acroarte assume como principal compromisso a salvaguarda do património histórico e artístico, tendo em conta o respeito pela integridade física e histórica de cada obra de arte. Todas as intervenções realizadas pelo Acroarte são efetuadas com materiais inócuos às obras, assim como reversíveis e compatíveis com os originais. Todos os produtos e condições envolventes são adequados à tipologia de projeto em questão, priorizando a segurança e as necessidades específicas de cada obra e projeto. Deixo aqui informação de alguns trabalhos efetuados pelo Acroarte no âmbito do panorama religioso do arquipélago. Retábulos de talha dourada e policromada. Retábulo mor da Igreja Matriz de Santa Cruz da Graciosa. Retábulo das Almas, Igreja da Calheta, Ilha de São Jorge. Retábulo do Senhor Santo Cristo da Misericórdia, Ilha da Graciosa. Pintura sobre tela, Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Nossa Senhora da Guia, Angra do Heroísmo. Martírio de Santo Estevão e outros, Sé Catedral de Angra. A Visita dos Reis Magos, Manadas, Ilha de São Jorge. Tetos policromados. Teto da Igreja de Santa Bárbara, Monumento de Interesse Público, Manadas, Ilha de São Jorge. Teto e retábulos da Ermida de Nossa Senhora das Dores, Convento da Caloura, São Miguel. Alegoria ao Santíssimo, teto da Capela do Santíssimo da Igreja do Topo, São Jorge. Conjunto de esculturas e a fixação da policromia no teto da Capela Mor, Convento de São Boaventura, atual Museu da Ilha das Flores. Pintura sobre tábua, São Zosimo, Recolhimento de São Gonçalo, Angra do Heroísmo. Escultura, Santa Bárbara, Manadas, Ilha de São Jorge. Nossa Senhora da Luz, um particular, Fenais da Luz, São Miguel. Talha dourada, o Andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Graciosa. A palestra do Acroarte, na pessoa de David Silva, é sobre a apresentação dos trabalhos em curso neste santuário diocesano de Nossa Senhora dos Milagres. Como moderador, teremos o nosso professor José Maria Mendes de Sá Saldanha, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, estudos ingleses e alemães há 40 anos, professor na Escola Ciprião de Figueiredo, em Angra, desde 1991, colaborador do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo no âmbito da pastoral penitenciária, onde é catequista dos reclusos. É também catequista do 10º ano na Serreta, paróquia onde reside há 25 anos. É coordenador da Cáritas Paroquial e porta-voz de Nossa Senhora dos Milagres. Posto isto e feitas as respectivas apresentações e considerações, podem então os conferencistas dirigirem a palavra para aquilo que nos trouxe aqui. Obrigado. Ora, muito obrigado, muito boa tarde. Como estava previsto o Sr. Bispo estar aqui presente, eu tinha aqui um texto escrito com todas as vírgulas e pontos, para não esquecer nada, mas entretanto... o Sr. Bispo teve que se ir embora e eu estou na Serreta, nasci aqui, fui batizado nesta igreja, crismado, fiz todo o meu percurso normal aqui e é com muita honra que aceitei o convite do Sr. Padre João Pires para falar aqui. Bom, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas ao património cultural e ao património relacionado com a arte sacra e naturalmente, Presidente da Freguesia, a Sociedade Filharmónica, que ao lado ou a seguir a Nossa Senhora dos Milagres é a instituição
histórica mais importante e mais identitária da Serreta. Quando se fala na Serreta, pensa-se em Nossa Senhora dos Milagres e na música da Serreta, que continua aqui sempre muito, muito ativa. Portanto, quero cumprimentar a todos, agradecer o convite e recordar que todos sabemos, mas é bom de vez em quando recordar que a Serreta foi a última região da Terceira a ser desbravada e povoada, o que terá acontecido por meados do século XVIII, portanto, ainda não 300 anos, e é a freguesia mais isolada e mais afastada dos dois centros mais importantes da Ilha Terceira. Basta recordar que data de 1874 a construção da estrada que liga a Serreta ao Raminho, exatamente aquela que agora está há mais de um ano interrompida, e que o que significa que até então, portanto há muito pouco tempo, em termos históricos, o lugar da Serreta era o fim do mundo para quem vinha de Angra e ficava para além do fim do mundo para quem vinha do lado da praia. Portanto, estávamos aqui numa ponta, não havia estradas, não havia outros meios de comunicação e, no entanto, vivia aqui gente. A história eclesiástica da Serreta também não é muito antiga. Começou por ser um curado, como todos sabemos, das 12 Ribeiras, criado em agosto de 1842, e só 20 anos mais tarde, em janeiro de 1862, foi elevado à paróquia independente, mas, atenção, por decreto real do rei Dom Pedro V. Não sei se ele sabia o que era a Terceira ou a Serreta. A Terceira sabia, porque a mãe foi aclamada rainha aqui. De qualquer maneira, foi por um decreto real que este curato foi transformado em paróquia. Na altura, paróquia significava o que hoje significa a freguesia. A paróquia era aquela divisão territorial que tinha uma igreja sempre no centro, como acontecia normalmente. Mas a Serreta é elevada à freguesia, à paróquia, sim o senhor, pelo rei, mas a iniciativa partiu dos habitantes aqui da Serreta. Os habitantes da Serreta apresentaram uma petição à Câmara Municipal, a Câmara Municipal aprovou, mandou para o Governador Civil, que era o fidalgo, Jacomo de Bruges, depois foi para Lisboa, foi aprovada pelo rei, saiu o decreto e em poucos meses, a partir dessa petição, a freguesia já estava constituída com o decreto do rei e com a instalação feita pelo bispo de então, Dom Frei Estevão de Jesus Maria. Porém, a história do que viria a ser a Igreja da Serreta começou algum tempo antes, em 1818, portanto há mais de 2 séculos, quando o general, que era o capitão-general dos Açores, o general António Araújo de Azevedo, ordenou do hábito de um programa que ele tinha para a reconstrução das capelas-mores das igrejas da Terceira, achou que se devia construir uma igreja no lugar das fontes, ou às fontes, no lugar da Serreta. Mas, devido a perturbações políticas e também pelas condições climáticas do local, as obras foram interrompidas, ficando-se pelo levantamento das paredes. Estamos a falar daquilo que viria a ser depois a igreja antiga que ficava aqui em frente. Só mais de 20 anos depois, portanto, os ciclos aqui na Serreta normalmente são de 20 em 20 anos. 20 anos mais tarde, o administrador-geral do distrito, depois viria a ser o governador civil, o conselheiro José Silvestre Ribeiro, com empenho de personalidades como Teotónio de Ornelas e Vital de Betancourt Lemos, conseguiram retomar e terminar as obras da igreja. Situada aqui em frente, eu ainda me lembro, as pessoas da minha idade mais velhas lembram-se que atrás do salão paroquial tinha uma capela-mor com uma cruz. Era a capela-mor da antiga igreja. A construção da igreja foi financiada por subscrição pública e vultuosas doações dos fidalgos, como já referidos,
e, naturalmente, com o contributo possível, dedicado e anónimo dos habitantes do lugar de Serreta. Essa igreja era semelhante no estilo e nas dimensões à que ainda existe nas Quatro Ribeiras. Tinha mais ou menos aquela estrutura e aquela dimensão. Foi benzida no dia 10 de setembro de 1842. Também, normalmente, todas as inaugurações de igrejas aqui na Serreta foram sempre à volta de 10, 11 de setembro. Porquê? Para coincidir com as festas de Nossa Senhora dos Milagres, que está na origem da Serreta e de todo o culto que nos traz aqui hoje. A igreja acabou por ser benzida, como disse, dia 10 de setembro de 1842, e nesse dia a imagem de Nossa Senhora dos Milagres, que estava na igreja, que era a igreja paroquial de então, nas 12 Ribeiras, veio em procissão, naturalmente a pé, desde a igreja das 12 Ribeiras até à nova igreja onde ficou instalada. Esta igreja, esta em que nos encontramos e a outra que antecedeu, é o resultado histórico de uma dinâmica articulação entre os habitantes da Serreta e a aristocracia e a fidalguia e a burguesia ricas de Angra, motivada pelo culto de Nossa Senhora dos Milagres, cuja venerada imagem é de longe o bem cultural, para além de religioso, mais importante da freguesia e um dos mais significativos da ilha. A tal ponto que, por ocasião da visita pastoral de junho de 1874, o bispo Dom João Maria Pereira de Amaral e Pimentel considerou que, nas recomendações que os bispos deixam quando visitam as paróquias, que a imagem de Nossa Senhora dos Milagres deveria ser valorizada e cuidada. E eu vou citar uma frase dele: sendo a imagem de boa escultura, se achava coberta com um vestido e com um manto, que lhe não ficam próprios, pelo que ordenamos que lhe sejam tirados. Portanto, imaginem, a imagem é pequenina, ainda por cima tinha um vestido e uma capa, e de facto o bispo, ainda bem, não gostou de ver essa vestimenta e mandou retirá-los. E é a partir daí que a imagem de Nossa Senhora dos Milagres adquire o aspecto que hoje lhe conhecemos e que qualquer habitante da Terceira espontaneamente identifica. Para além desta imagem da padroeira, a igreja já dispunha de outras imagens com algum valor. Transitaram para a atual, embora nem todas se encontrem expostas, como um Cristo em marfim indo-português do século XVII, que tem estado ultimamente, antes das obras, por cima da imagem de Nossa Senhora, que agora está aqui na sacristia, um senhor morto, muito pouca gente saberá que ele existe, uma estátua do senhor morto, e o respectivo nicho por debaixo do altar-mor. O Sr. David com certeza que vai falar nisso, mas debaixo do altar foi descoberto agora o nicho onde estava a imagem do senhor morto. Não sei se alguém aqui presente sabia disso, eu não sabia, provavelmente muito pouca gente terá sabido. Uma Nossa Senhora dos Aflitos, que é aquela que esteve durante algum tempo aqui exposta enquanto a imagem de Nossa Senhora dos Milagres esteve a ser restaurada, e um São Sebastião, este de formas muito primitivas, todas elas imagens humildes, mas preciosas, que estão a precisar urgentemente de restauro. Eu acho que o Sr. Padre vai ter aqui muito trabalho para os próximos anos e arranjar dinheiro para restaurar tanta imagem, mas de facto são peças preciosas, não são valiosas se alguém as roubar e as quiser vender, não valem nada. Têm um valor cultural, identitário, são nossas. O São Sebastião que está ali é muito tosco, não é uma obra de arte, mas é uma obra espiritual muito forte, não é? Que convém preservar. E depois, estas imagens que nós temos aqui, de São Francisco de Assis, Santo António, Santo Antão e Santa Rosa de Viterbo, que pertenciam à outra igreja, à igreja antiga. E vieram para cá,
foram restauradas, mas, na minha opinião, não foram bem restauradas. Eu acho que há ali dourados a mais para franciscanos, como São Francisco, com certeza que não andava com dourados no hábito. Bom, com o passar do tempo e a evolução do culto a Nossa Senhora dos Milagres, a Igreja foi-se tornando um importante centro de peregrinação de toda a ilha, como é hoje, pelo que rapidamente se verificou que a Igreja era demasiado pequena para as suas funções. Por isso, a Junta da Paróquia era o equivalente à Junta de Freguesia atualmente, presidida pelo Padre Francisco Lourenço do Rego, decidiu, em abril de 1893, construir uma nova igreja, esta, cuja primeira pedra, no entanto, só viria a ser lançada a 29 de abril de 1905. Portanto, passaram-se vários anos, na presença do Bispo Dom Francisco José Ribeiro Vieira e Brito. O mestre de obra que construiu esta igreja era o Sr. Manuel Costa Machado. Aliás, tanto ele como outras pessoas que trabalharam aqui, possivelmente são os antepassados de muitos de nós que estamos aqui, e foi contratado e pago pela Junta da Paróquia para fazer a obra. De acordo com o projeto inicial, esta igreja devia ter esta dimensão, esta nave, devia ter 4 capelas laterais, 2 de cada lado, fundas, mas acontece que possivelmente não havia dinheiro suficiente e tiveram que reduzir o projeto. Ficaram só 2 capelas laterais, mas à face, portanto, estão encaixadas na parede, naturalmente ficou a obra mais barata. E é a partir de mais ou menos dessa altura que a igreja adquire as características que tem hoje, excetuando aqueles arcos ali de cima e esta porta e esta janela de cada lado, que já foram acrescentadas já no século XX, para, enfim, tornar possivelmente as paredes mais leves. A nova igreja foi dada por concluída no dia 5 de outubro de 1906, mas só as paredes, só o exterior. O interior ainda não estava terminado. E porquê? Porque a outra igreja ainda estava a funcionar, ainda estava em pé. E então os nossos antepassados tiveram uma ideia muito interessante, que foi aproveitar o que a igreja tinha para trazer para cá. Ou seja, as talhas, o retábulo-mor, as imagens, etc., tudo isto, tirando obviamente a Nossa Senhora de Fátima e aquele menino Jesus que está ali, e aquele coração de Jesus, já veremos como é que veio cá ter, mas aproveitaram os altares da outra igreja para instalar aqui. Acontece que esta Capela-Mor, esta igreja e a Capela-Mor, são muito mais altas do que a outra. E então, como o Sr. David e a sua equipa descobriram agora, aquele retábulo que está agora a ser restaurado era muito mais baixo. Então tiveram que o acrescentar para se encaixar nesta Capela-Mor, que é bastante mais alta. Um pouco como acontece quando as crianças vão crescendo, que se vai baixando a bainha das calças, assim se fez aqui com este retábulo. Mais uma vez, acho que já vai sendo mais ou menos uma tradição, o bispo não estava, e então foi o administrador da Diocese, o cônego António Maria Ferreira, que era o vigário-geral e coordenador do bispado, que veio abençoar e inaugurar a igreja. O alto da bênção, que ficaria, suponho que ainda estará guardado no arquivo da paróquia, foi subscrito pelo cônego, portanto o coordenador do bispado, por diversas individualidades, como o vice-presidente da Câmara Municipal, desta vez temos o presidente em pessoa. Há um upgrade, o que é bom, mas de facto quer dizer que a Serreta continua muito viva e a ser uma peça muito importante no contexto cultural e sociológico aqui da ilha. Está guardado? Está.
Os 3 membros da Junta da Paróquia, as Juntas da Paróquia na altura eram obrigatoriamente, ou seja, o presidente, aquilo que é hoje o Presidente da Junta, na altura era o Presidente a Junta da Paróquia, e o Presidente era obrigatoriamente o parco. Portanto, o Sr. Padre João livrou-se dessa, já não é tem outras competências. Os membros da paróquia são nomes que todos nós de cá conhecemos, João Machado Diniz e Luís Cota Machado. Aqueles que nós conhecemos são para aí os netos dele. Estavam 10 sacerdotes, 18 personalidades notáveis da ilha, entre as quais, curiosamente, o Dr. Eduardo Abreu, que era um médico muito importante e político, maçom, que já tinha sido deputado às Cortes, e que viria a ser uma figura muito importante a nível nacional depois da República. Portanto, esse homem e outras personalidades importantes estiveram aqui na inauguração desta igreja. Quando quando ocorreu a inauguração, havia um jornal aqui em Angra, que era um jornal muito católico, que tinha por título O Peregrino de Lourdes. E esse jornal teceu muitas considerações a propósito da inauguração da nova igreja, salientando o trabalho desenvolvido pelo parco, que, e vou referir, conseguindo a confiança de seus fregueses pelo seu zelo e iniciativa, e com eles unido, em pouco mais de um ano levou a condições de ser aberta ao culto público a nova igreja que há 14 anos fora principiada. Portanto, este elogio que foi feito ao parque da altura, se me permitem, devia ser dirigido ao parque atual, porque suponho que foi ele que conseguiu criar este movimento que vai conduzir àquilo que depois veremos melhor. Mas o jornal também salienta uma coisa muito importante, que é a antiga Filarmónica da Freguesia tomou parte em todos estes atos e foi ela que, desde a madrugada, anunciou tão festival acontecimento à Serreta, percorrendo a freguesia a tocar. Portanto, a Filarmónica da Serreta, já aqui forte e muito dinâmica, a participar na inauguração desta igreja. Pouco depois, em 29 de maio de 1910, o cônego, portanto, o governador do Bispado, ofereceu à paróquia aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus. O Papa Pio IX, alguns anos antes, tinha instituído o culto do Coração de Jesus, e o seu cônego, com o dinheiro do seu bolso, ofereceu aquela imagem que está aqui. E assim se foi constituído um pequeno, mas interessante património de arte sacra, de que esta igreja é a fiel depositária e que inclui, para além das referidas imagens, o retábulo-mor, de arquitetura revivalista, com talha policromada, com influências barrocas tardias e também neoclássicas, e decorações simples, mas elegantes. Pois, como se verá quando a obra estiver completa, temos ali anjinhos a voar no meio das nuvens, coisa que nenhum de nós conhecia, porque, entretanto, ao longo do tempo foram pintando por cima, e, portanto, essas imagens apareceram, e a equipa que está a trabalhar nisto está a pôr à vista essas pinturas. Os marmoreados, eu ainda me lembro daquelas pinturas que imitam mármore, aquelas colunas do retábulo eram marmoreadas, um pouco como estas que estão aqui, mas isto só são pinturas posteriores, de qualquer maneira, foram depois tapadas com tinta e agora estão a ser recuperadas. Ao longo dos anos, enfim, por falta de meios, mas sobretudo por falta de conhecimento e de preocupação pela preservação do património da arte sacra, foram sendo feitas intervenções nesta igreja por pessoas naturalmente bem intencionadas, mas que não tinham uma formação adequada para fazer este tipo de trabalho. Pronto, era o pintor daqui, era o carpinteiro daqui, iam calafetando, iam fazendo o que podiam, mas muitas das vezes fizeram mais mal do que bem. E, sobretudo, a grande alteração foi na sequência da reconstrução, ou durante a reconstrução na sequência do sismo de 1980, em que há aqui muitas intervenções que não foram felizes. Por exemplo, os púlpitos mantiveram-se, mas
A porta do acesso desapareceu, a porta do acesso à torre mudou de sítio, aliás, a pia batismal também desapareceu. As grades que existiam aqui, que as pessoas menos jovens se lembram, que era uma arca trabalhada, uma grade trabalhada como ainda aquelas ali dos púlpitos, que fechavam ou abriam o acesso à Capela Mor, e muitas outras coisas desapareceram. Ou apareceram mais, por exemplo, aqueles azulejos, não sei se estão aqui vários técnicos de restauro e de conservação de património, não sei se aqueles azulejos que estão aqui à volta das paredes são os mais adequados para uma igreja com esta história, mas enfim, foram as opções que foram feitas. Eu estou a chamar a atenção para isto porquê? Porque aquilo que nos identifica é aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados e que temos a obrigação de passar para os mais novos. E, por razões culturais, históricas, as igrejas, de certa maneira, são a identidade de cada comunidade, não é só por questões religiosas, culturais também. Aqui na Serreta temos a igreja, a Nossa Senhora dos Milagres e a Filha Harmónica. É isso que nos distingue do Raminho, ou das 12 Ribeiras, ou dos altares. E convém mantermos o melhor possível essas marcas, porque se formos alterar, passamos a ser outra coisa qualquer e não aquilo que temos a obrigação de manter. Curiosamente, quando, enfim, como não havia meios económicos nem havia formação necessária, levantaram-se alguns problemas nesta igreja. Quando, embora o Padre João e a fábrica da igreja decidiram proceder a obras de conservação e restauro do retábulo da Capela Mor, já não estamos a falar destes altares laterais, que se encontravam muito degradado e em iminente risco de desabamento, não imaginavam, e a Acrobarte de certeza que também não, o trabalho que tinham pela frente. À medida que os técnicos foram desmontando as estruturas e as peças decorativas, foram-se deparando com madeiras podres, destruídas pelo caruncho, milhares de pregos enferrujados, camadas de pinturas com tintas de má qualidade que foram tapando as originais e com materiais espúrios que, ao longo dos anos, foram sendo utilizados para calafetar as falhas e o desgaste provocado pelo tempo, pelo caruncho, pela umidade e também pelo descuido. E, no meio de madeiras antigas de boa qualidade, encontramos, para verão isso melhor, madeira de criptoméria, contraplacado, tábua e até, imagine-se, tábuas de caixotes que devem datar da altura da construção da base das lajes. Portanto, caixotes ainda com letras em inglês, devem ser americanas, que foram aproveitadas para calafetar aqui o nosso altar-mor. Claro que estava tudo escondido, mas é o escondido como o gato escondido com o rabo de fora, agora estamos a ver isso. Portanto, as pessoas utilizavam os meios que tinham, eram poucos, eram tábuas da base, pronto, vamos usar as tábuas da base. O que é fato é que o retábulo manteve-se, estava quase a cair, mas manteve-se até hoje. Ora bem, como o Sr. David Silva irá mostrar e explicar, aquilo que nos últimos 15 meses tem vindo a ser feito atrás daquele reposteiro e que possivelmente ainda vai lá estar outro tanto tempo, é um trabalho absolutamente excelente, muito bem planeado e que é digno de nota e de respeito, como deverá ser tomado como exemplo para as igrejas dos meios rurais da Diocese, que são possuidoras de património artístico relevante, até porque é nas igrejas que, na maior parte dos casos, se encontram os únicos bens do património cultural existentes nas freguesias rurais. Ora, uma igreja como esta, com o património cultural que a história, o tempo e as pessoas lhe conferiram, não à dimensão dos reis, não temos aqui uma sé catedral, não temos o recolhimento de São Gonçalo, enfim, não temos o Mosteiro da Batalha ou dos Jerónimos, não temos aqui uma obra
à dimensão de reis, de poderosos ou das grandes ordens religiosas, mas do povo que a desejou, construiu e conservou. Esta igreja constitui só por si um monumento do nosso património cultural. E este trabalho que está a ser feito, além de ser muito meritório, é um trabalho extremamente complicado. Se vocês imaginem, os técnicos estão ali horas a trabalhar deitados, quase com uma escova de dentes ou com uma cotonete, a decapar a tinta para recuperar a pintura original. Portanto, é um trabalho extremamente minucioso. É por isso que eles estão aqui a trabalhar há 15 anos. E, na minha opinião, que tenho alguma experiência nesta matéria... 15 meses. Ok. Tenho alguma experiência na matéria, acho que até eles estão a trabalhar depressa demais. Não é que... O que quero dizer é que eu estava à espera que este trabalho demorasse muito mais tempo. Foi necessário fazer, como vai ser demonstrado, introduzir estruturas metálicas para que o altar não voltasse a cair. Portanto, há todo aqui um trabalho muito bem pensado, muito moroso e que vai ficar na história. Porque quando nós falamos do passado, no fundo estamos aí a falar do futuro. Porque aquilo que nós somos é o resultado do que fizeram os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, por aí fora, até muito tempo antes. Mas aquilo que nós temos hoje da frente, nós somos apenas de passagem. Aquilo que nós temos hoje na frente é o que herdamos dos nossos antepassados e vamos passar para aqueles que virão a seguir. E, portanto, quando nós protegemos o património, estamos a proteger o futuro. Porque uma geração que não tenha monumento, ou seja, não tenha memória, é uma geração perdida. E aquilo que nós devemos fazer é projetar para o futuro aquilo que herdamos do passado. E aprendendo com os erros. Foram cometidos muitos erros na manutenção ao longo do tempo desta igreja, é verdade. Mas se essas pessoas não tivessem feito isso, a igreja já teria caído há muito tempo. Portanto, foram calafetando como puderam, como souberam. E é importante também termos em conta o apoio que foi dado por pessoas importantes, de fidalgos, etc. Mas esse era mais, digamos, fazia parte do seu orgulho pessoal mostrar que tinham dinheiro para dar à Igreja da Serreta, porque a festa da Serreta era organizada até muitos anos depois pela aristocracia de Angra, e não a população da freguesia apenas assistia. E só a partir do momento em que a Junta da Paróquia disse: não, agora somos nós que fazemos a nossa festa. Mas até aí vinha dinheiro, muitos apoios, até o próprio Bispo chegou a dar dinheiro do seu bolso, etc. Mas o que é importante é que aquilo que foi realmente feito, foi feito pelas pessoas daqui. E é isso que nós, cada pedra que nós protegemos, cada talha que nós restauramos, estamos a homenagear o nosso antepassado, cujo nome a gente não sabe, mas que fez esse trabalho. Bom, eu vou ficar por aqui, já levei mais tempo, mas espero que, agora com a apresentação que vai ser feita pelo Sr. David Silva, a quem eu cumprimento e a toda a equipa, percebam que, de facto, vale a pena este trabalho e vale a pena esperar mais uns 15 meses outra vez para que o trabalho esteja concluído. Muito obrigado a todos. Okay.